Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Composição. Um assunto que eu já tinha vontade de abordar há um bom tempo, mas falando sobre ele dentro do escopo, dentro do norte, que nós chamamos de aprendizagem. E aquilo que a aprendizagem nos leva, tanto do ponto de vista intelectual, mas também, especialmente, do ponto de vista emocional. Porque quando falamos sobre arte, quando falamos sobre compor, criar, nós estamos falando também, inevitavelmente, é impossível dissociar, né, do fenômeno emocional, das sensações, dos sentimentos, das expressões, das projeções que um ser humano faz quando cria sua arte ou qualquer outra coisa. É importante também deixar bastante claro que o meu recorte aqui será musical, mas composição não diz respeito apenas à música. Compor envolve criar. Compor envolve doar parte de si, doar ideias, sentimentos, trabalhar com isso e criar algo novo, algo que carrega parte de você, parte do seu DNA, parte da sua identidade, parte do seu espírito, como queiram chamar. Compor é algo que existe e é expresso em várias dimensões da vida humana, porque compor é parte das atribuições, parte da capacidade da nossa espécie, certo? Como é também de alguns outros animais que criam. Mas no nosso caso, né, essa criação ela é muito dotada dos afetos, dos sentimentos, né, de nossas experiências pessoais, emocionais, aquilo que carregamos na vida, a nossa trajetória. Não é apenas, né, de conceito, não é apenas de técnica, não é apenas de conhecimento que uma composição é embebida. Ela também é repleta de sentimentos, da maneira como uma pessoa entende certa situação, aquilo que ela projeta para si futuramente, né, um momento delicado, aquilo que ela está sentindo, não conseguindo colocar necessariamente em palavras, e traduz, né, esses sentimentos, essas emoções em alguma outra forma, né? Música, pintura, ou até mesmo pela própria escrita, mas por um modo diferente, né? Tentando traduzir, ressignificar até ou elaborar aqueles sentimentos através de um texto que não necessariamente tem de ser autobiográfico. Mas enfim, compor, o processo de criação, é um processo que envolve também emoções, sentimentos, porque isso é algo inerente na expressão de um artista, de um compositor, de um criador, né? Então entendam composição aqui na minha explanação durante a minha fala como um fenômeno bem amplo. Eu só vou pegar a música como recorte porque eu tenho um segmento musical aqui no canal, já que eu gosto de falar bastante sobre música, né? Apenas por isso. Mas a questão em si, né, as temáticas levantadas, elas podem ser pensadas e refletidas em outro contexto, e não apenas no contexto musical, né? O contexto musical é apenas um exemplo mesmo. Muito bem. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar que todos são capazes de criar. Todos. E isso independe, né, não entra aqui nessa questão o quão excelente, né, majestoso, incrível será uma criação ou não. O que está em questão, de fato, em um processo de composição, de criação, é a capacidade de um ser humano de criar algo. Todos nós podemos criar algo e todos nós, em algum momento da nossa vida, já criamos algo. Porque, além de sermos capazes de assimilar conhecimentos sobre assimilação, acomodação, vou falar um pouquinho mais adiante nesse podcast, como todos somos capazes de assimilar conhecimento, todos também sentimos alguma coisa e produzimos emoções em contato com o conhecimento, com os objetos, com o mundo que nos rodeia, com as nossas vivências, com a nossa própria história. Nós temos emoção quando nós entramos em contato, né, com o mundo, com os outros, nós sentimos, e nós também temos a capacidade de criar, né, elementos simbólicos, cifras que possam traduzir esses sentimentos, essas experiências, quando um meio tradicional já não é suficiente para fazê-lo. Por exemplo, aqueles sentimentos que nós não conseguimos expressar em palavras,
nós podemos expressá-los perfeitamente e eles serem compreensíveis, inclusive para o ouvinte, através de alguns acordes de violão. É uma maneira de simbolizar, uma maneira de transcrever, né, de expressar o sentimento por outras vias, quando a fala, o verbo, não é suficiente, não está adequado, né, para aquele momento, para aquele sentimento em questão. Enfim, todos nós somos capazes de fazer isso, mas muitas pessoas abdicam de desenvolver a composição, né, de dar mais atenção à composição e tornar isso parte de sua vida cotidiana, porque algumas exigências, né, externas, ou o senso comum status quo do que seria bom ou ruim em composições, ou até mesmo uma certa insegurança ou excesso, né, no caso seria um excesso mesmo, né, que o artista tem consigo mesmo de rigor, um excesso de rigor. Ele não publica, ele não cria, ele não se coloca como um criador, porque ele sente, ele acha, de alguma forma ele acredita que aquilo que ele produz, aquilo que ele faz, não é o suficiente, não é bom o suficiente. E uma problemática que reside nisso é quando o artista começa a se colocar num lugar onde ele se compara com os outros. É aquele compositor que se compara com os outros. Ah, fulano de tal fez isso aqui na música. O que será, né, a minha canção? O que será as minhas melodias perto daquilo que esse fulano e ciclano aqui fez? Ou ainda, né, o que os outros vão achar de mim? Eu estou tocando um estilo de música, estou abordando alguma coisa aqui, e muitos outros já fizeram música de um jeito muito superior, entre aspas, do que o meu. Bem, aqui nós temos um problema. O meio ele não pode, de certo modo, e ele faz isso bastante, né, nos castrar, nos cifrar. Porque, como eu falei, compor, criar, é parte dos processos, né, de processos mentais também, emocionais, e uma coisa que é necessária para o ser humano significar, ressignificar, elaborar suas próprias experiências. Ou seja, criar, compor, se expressar aquilo que está sentindo é algo fundamental para a saúde mental. Então, nós não podemos de maneira alguma nos inibir de nos expressar, de criar, em virtude do julgamento dos outros, mesmo quando aquilo que fazemos é apenas para o outro, o que não deveria ser também, né? Eu creio que carinho, consideração, reconhecimento, nós recebermos isso do outro é importante, é interessante, né? É bem-vindo. Ser reconhecido é sempre algo bom, né? Dá uma boa sensação para nós, mas nós também temos que reconhecer a nós mesmos, nossas capacidades, nossas deficiências, e no caso das deficiências, né, do tamanho que elas realmente têm. Porque às vezes, não muito raro, né, há pessoas muito talentosas, capazes de pintar maravilhosamente bem, de escrever música maravilhosamente bem, porém são pessoas que, devido a alguma história em suas vidas, né, algum trauma que elas lidaram, né, alguma situação mal resolvida, há algo ali, né, no escopo, na organização psíquica daquela pessoa que leva a mesma a se diminuir, mesmo quando o talento dela é muito evidente. E aqui não é apenas uma questão de rigor, não. É algo mal resolvido mesmo. A pessoa ela se desmerece constantemente, mesmo que o talento dela seja visível para os outros, para ela não necessariamente é. Ela fica, né, se martirizando. Não, eu não sou bom o suficiente. Não posso fazer isso aqui. Não está bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. É uma coisa que nos leva a pensar, por exemplo, né, em autoestima, a autoimagem que a pessoa faz a si mesma. Então, a pessoa abdica de compor, sendo que ela tem muita capacidade de compor. E todas aquelas ideias, sentimentos, sensações acabam ficando represadas nessa pessoa, né? É um afeto, é algo para ser comunicado, expressado, mas fica represado na pessoa, ela não expressa, e isso, né, vai gerando acúmulos, né?
os não ditos, né? Os nós na garganta. Isso faz mal, né? Então expressar-se é muito importante, criar é muito importante. Uma coisa que nós vemos desde o princípio da vida de um ser humano. Desde o princípio. Desde quando nós somos bebezinhos, né? Estamos ali na primeira infância, começando o nosso desenvolvimento, aprender a gatinhar, né? Engatinhar, a andar, a falar. Quando nós começamos a controlar os nossos esfíncteres, todo o desenvolvimento de um ser humano passa por um processo de aprendizagem e um processo onde ele também se implica, um processo onde ele também se impõe, onde ele cria, onde ele tenta ser autor de si mesmo. Então, quando nós chegamos, né, a uma idade mais elevada, quando nós já sofremos, né, todos os embates, mediações sociais, todas aquelas demandas absurdas que caíram nas nossas costas, muitas pessoas se fecham para o processo criativo quando ele é muito necessário. É importante dizer, meus caros, que compor é algo importante e faz bem para a saúde. Criar faz bem para a saúde. Se você está com vontade de escrever um conto, escreva. Você não necessariamente tem que publicar esse conto, ou não necessariamente ele tem que ser um conto assim, absurdo, de extrema qualidade, né? Um romance não tem que ser comparado ou estar no mesmo nível, né, de autores consagrados. Até porque os autores consagrados, eles são pessoas diferentes, eles tiveram histórias diferentes. E histórias que não são, de maneira nenhuma, comparáveis. Eles são seres diferentes. E mesmo que algumas ideias sejam similares, né, que o modo de pensar de dois autores em um determinado ponto ou esquema seja semelhante, né, a expressão, o entendimento, o sentimento para com aquela questão vai ser diferente, porque as histórias são diferentes, as identidades são diferentes, a maneira de lidar com o mundo, de sentir, né, o lugar onde você cresceu, as pessoas com quem você conviveu, aquelas que já possivelmente se foram, mas ainda ecoam na sua memória, tudo isso é muito diferente, né? E histórias, pessoas não são equiparáveis, sentimentos não são equiparáveis, né? O meu modo de sentir, de amar, não é igual ao de fulano e ciclano, né? Isso não é uma coisa equiparável. Não é uma coisa que nós podemos colocar, né? Amor de Pedro, amor de João, e chamar, né, esse sentimento, essa afeição, colocá-las lado a lado e equiparar, né, classificar, né, qual é melhor, qual é pior. Não. Isso é selvagem, tá? Isso é violência. O sentimento, aquilo que nós produzimos emocionalmente, tem que levar em consideração a nossa trajetória, aquilo que nós temos e aquilo também, aquilo que nós estamos tentando criar a partir daí, expressar a partir dessa bagagem que nós absorvemos, né, e com as situações momentâneas também na vida, aqueles nós que nós estamos tentando desatar. É algo muito específico, muito único de cada pessoa. E compor é muito importante para desatar esses nós que são tanto da via emocional, né? No caso seria que desenvolver uma inteligência emocional, como os nós também que dizem respeito apenas à cognição, à racionalidade, à aprendizagem técnica, tá? Aprender um novo conhecimento, ou então compreender um conhecimento que estava em processo de compreensão, internalizando ele em ti, né? Para a partir daí também acomodá-lo e produzir algo novo a partir dele. Sabe aquele ponto que não estava muito bem compreendido e você lá durante o processo de composição, tocando uma música ou tentando criar, entendi melhor isso aqui. Agora eu entendo de fato como é esse processo e aquilo que estava faltando para a minha compreensão, né, dessa equação, desse fenômeno em específico. É isso. Criar, compor, nos leva a isso, inclusive a superar aquelas barreiras, aqueles obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais, que estão no nosso caminho. É importante, é saudável, né? Nos leva como seres humanos a nos desenvolver, a nos sentirmos vivos, a estar no mundo, nos colocarmos nele como autores. Porque todos nós nascemos com essa capacidade da criação. Isso é inerente à nossa espécie. É algo que a nossa espécie possui e é algo que nós temos que exercitar. Não porque o outro vai falar bem ou mal,
apenas porque nos faz bem. Nós podemos expressar-nos, produzir e não mostrar para outra pessoa se isso nos machuca, se você ainda não está pronto para fazer isso. Mas produzir, tocar, né, criar, pintar, escrever para si mesmo é importante, porque isso te trará de soluções possíveis em obstáculos que talvez você esteja inserido naquele momento. Por isso a composição é importante e é uma dádiva também para a aprendizagem, né? Aprendizagem técnica, mas também para a aprendizagem no sentido de entender a aprendizagem também como um fenômeno emocional, muito emocional. E o processo de compor desata os nós, né, que possivelmente nós encontramos, nós estamos com dificuldade para desatar, nos leva a uma compreensão melhor, né? Mas antes de entrar de fato em alguns conceitos importantes para pensar nesse processo de aprendizagem, o quanto a emoção influencia nisso, né? Um complemento a tudo que eu já disse, eu creio que é importante dar alguns passos atrás, e no caso do meu vídeo aqui, como ele tem uma relação direta com música, como eu vou usar música como um exemplo, dar um passo atrás e voltar a alguns conceitos básicos, a compreensão de fato daquilo que nós estamos falando, né? Daquilo que nós vamos falar a partir de então. A língua portuguesa é uma língua muito difícil, né? Se vocês conversarem com qualquer estrangeiro, ou então assistirem um vídeo de um gringo falando, né, sobre a língua portuguesa, um gringo que está aprendendo a língua portuguesa, uma coisa vocês sempre vão encontrar, né? É um fenômeno muito comum, muito visível na fala deles. Se repete constantemente, independente de quem são, sejam, né, britânicos ou franceses ou alemães, coreanos, não interessa, chineses, eles sempre dizem, né, que o idioma português, né, a língua portuguesa, ela é muito difícil. E de fato, a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis do mundo, um dos dialetos mais difíceis de aprender, né? Isso não é um achismo, isso é um fato. Até porque a língua portuguesa ela é muito complexa, ela é muito rica, e ela tem muitas formas de expressão, né? Não apenas de objetos, fenômenos físicos, coisas físicas que nós encontramos, vemos e tocamos, mas também do ponto de vista abstrato, né? Linguagem dos sentimentos, expressar sentimentos. O japonês, por exemplo, na Ásia também é um idioma que também coloca um acento muito grande na questão sentimental, na questão emocional. O português é um idioma que, claro, é o meu idioma nativo, né? Eu sou brasileiro, como vocês que estão me ouvindo, e ele é uma das coisas mais interessantes, fascinantes, que eu creio da nossa cultura. Até porque o nosso português, embora a língua portuguesa não seja, né, de origem a nossa língua, né, os povos nativos originais daqui, não, o nosso povo de fato, não falava português, obviamente, mas o português em si ele acabou sendo afetado por várias e várias outras línguas, várias outras influências. O nosso português ele é muito específico, ele é muito enriquecido. Ele não é como o português lusitano, né, dos nossos colonizadores. O português lusitano ele é diferente do português brasileiro. E mesmo que ele seja também complexo e muito rico, o nosso português ele acabou sofrendo influências de diferentes povos, né, indígenas, afrodescendentes, também, né, influência de povos europeus além dos portugueses, né? Espanhóis estiveram por aqui, né? Holandeses estiveram por aqui, britânicos por um breve período de tempo. Nós encontramos inclusive, né, nas diferentes regiões do Brasil palavras muito específicas, né, daquela região, daquele povo, palavras que são criadas, né, dialetos, formas diferentes de expressar algumas coisas. Enfim, o Brasil é um país continental, repleto de expressões, né, de formas de dizer do sentir, de dizer dos objetos, de nomear as coisas, que podem ser sinônimas ou não, né?
O português pressupõe várias maneiras de dizer de uma coisa só, e ao mesmo tempo é um idioma que se preocupa muito em especificar, em classificar, em dar o nome correto para uma determinada coisa ou fenômeno ou sentimento. O português é riquíssimo nesse sentido. E claro que isso envolve também, né, a influência dos muitos povos que construíram a identidade nacional, a identidade daquilo que nós somos hoje, né? Povos de vários lugares do mundo, daqui e de vários outros continentes também. É impressionante, o português é impressionante. E por que eu trago essa reflexão sobre o idioma português? Porque o idioma português nada mais é do que um idioma que estimula o quê? Compor, composição. O nosso povo, nós os brasileiros, somos um povo, pelo menos no campo da linguagem, né, da linguagem verbal e escrita, um povo, né, com o acento da composição. Nós compomos o tempo inteiro. Historicamente, nós sempre estivemos compondo, e não há no português, não há no nosso dialeto, na nossa língua, né, nenhum preconceito, nenhuma resistência a isso. O brasileiro é alguém que compõe bastante, até porque o brasileiro sente bastante, né? A vida é dura, árdua para o brasileiro. Nós somos um povo muito expressivo, tanto no sentido positivo quanto no negativo. O brasileiro ama muito e o brasileiro odeia muito. O que o brasileiro dificilmente em várias situações, né, é apático. É claro que o nosso povo também tem apatia, inanição. Nós também temos isso, claro que nós temos, né? Nós devemos inclusive ser mais enérgicos em algumas coisas e não necessariamente somos. Também existe apatia no Brasil, mas o brasileiro, de certo modo, ele é muito expressivo, ele é muito emotivo. Nós somos um povo emotivo, bastante emotivo, né? Como outros povos, né, latinos, nós encontramos isso também em outros povos por aí, né? Povos que inclusive também trouxeram parte da sua cultura e colocaram, né, um pouquinho aqui. Né, a gente vai, por exemplo, para São Paulo, né, para o estado de São Paulo, ele tem italianos, né, a colônia de italianos ali é grande, enfim. Também lá no sul, foram muitos os povos que acrescentaram alguma coisa para o nosso jeito de ser brasileiro, né, que a gente foi misturando, costurando até encontrar uma cara, um jeito certo. E esse jeito é emotivo, e esse jeito é compositor. Nós somos muito compositores. O brasileiro copia muito, mas o brasileiro também cria muito. E às vezes nós caímos no erro, né, de olhar apenas aquilo que o brasileiro copia e não o que o brasileiro cria. O Brasil só copia coisas dos Estados Unidos. O Brasil só copia coisas da Europa, valoriza só o que é europeu. Verdade, muitas situações cotidianas é assim, mas é o acento midiático que se dá àquilo. Essa valorização que a mídia dá ao que é europeu, ao que é americano, e é uma coisa que as pessoas assistem, acompanham, né, nas redes sociais, por exemplo, mas sem se dar conta de que ao mesmo tempo que essas coisas estão sendo hipervalorizadas, o brasileiro em si está produzindo o tempo inteiro, ele está criando o tempo inteiro. No Brasil você encontra artista em tudo quanto é lugar, mesmo que a arte não seja valorizada, né, que a arte não seja colocada em um status alto aos olhos do público, é visto como talvez erroneamente inclusive, né, apenas como um passatempo. A arte, ela está em todo lugar. O brasileiro é expressivo, o brasileiro tem uma alma de compositor, o brasileiro precisa expressar, falar sobre si, né, entrar em contato com o seu sentimento e fazer alguma coisa dele, porque ele é grande demais para ficar represado, enjaulado, né. Isso é algo do brasileiro, né, e está em todo lugar. Se nós nos dirigirmos livremente, pesquisarmos, nós, no caso, irmos em direção aos artistas, às artes, às expressões, às composições, nós iremos constatar de maneira muito rápida, até mesmo automática, o quanto o brasileiro é alguém que compõe e cria o tempo inteiro. Cria a partir de várias e várias influências. Isso é nosso, né? E a língua portuguesa em si, voltando a ela agora, ela é fascinante por quê? Porque ela gosta né, ela tem essa tendência em classificar, mas na verdade expressar, né, com assertividade, nomear aquilo que de fato estamos falando.
O português ele tem esse movimento de não se contentar, né, com uma palavra só para explicar vários fenômenos. Como nós vemos, por exemplo, em outras culturas, em outros dialetos, né, idiomas. O idioma inglês, por exemplo, né, ele tem algumas palavras que elas podem ser usadas para uma situação ou outras situações, ou para um mesmo objeto. Uma palavra que pode ser utilizada para um objeto e outro, né, ou uma mesma palavra para dois fenômenos diferentes, um objeto ou uma situação. Existe isso, né, em outros idiomas, essa tendência em ser um pouquinho mais enxuto. O português ele é expansivo, ele expande, 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 e parece que ele nunca está satisfeito, porque sempre tem uma coisa a mais para expressar, sempre há essa necessidade de compor, e eu gosto do português nesse sentido, porque algumas coisas elas precisam realmente ser diferenciadas, serem entendidas naquilo que elas são. Então é por isso que eu vou voltar e usar aqui o português, né? O português e os conceitos sobre as coisas que eu vou falar, para que essas coisas sejam de fato diferenciadas e compreendidas, né? Por exemplo aqui, agora eu vou falar sobre música, né? O que seria música, vou falar sobre o músico ou musicista, né? E vou falar sobre composição e interpretação. Essas coisas precisam ser claras, elas precisam estar claras para a gente de fato termos um norte um pouco mais técnico agora, não tão assim emocional, né, daquilo que a gente está falando. O que é música? O que diabos é isso? Se eu estou falando em compor, se eu estou falando em construir música, o que seria isso? Né, o que envolve produzir música, compor música? Para compor música, eu não preciso saber tecnicamente o que é música. Eu produzo, porque eu tenho conhecimento para isso, eu tenho emoção para expressar, afeto para expressar, né? Positivo ou negativo. Então eu produzo música. Mas é interessante voltar, né, no cerne dessas palavras, porque elas elucidam um pouco o que vem adiante, esse a posteriori, né? Por que nós somos capazes de fazer isso? Até porque para criar alguma coisa nós temos que ter estrutura para isso, né? Física e emocional, né? Sem dedos eu não posso, ou terei bastante dificuldade de tocar no instrumento de cordas, né? Se eu não tenho voz, né, se o meu sentido da fala foi afetado, como irei cantar, né? Se fui de alguma forma, né, castrado emocionalmente, né, se eu tenho uma lesão cerebral, eu terei problemas, né, no departamento das emoções, na forma como eu sinto, né? Então a nossa estrutura básica também é importante, mas também aquilo que transcende a nossa estrutura básica, aquilo que cai mais no âmbito da poiesis, né? da expressão humana, do sentimento humano, a psique, né? A estrutura física, mas também a psíquica. E alguns conceitos contemplam isso, estrutura. Se ela está adequada, né, nós podemos produzir, nós podemos compor. Então, vou usar o português aqui para voltar e fazer essa diferenciação, deixar isso claro, porque é um caminho que também é importante e enriquece o nosso processo de aprendizagem. O que é música, afinal, meus caros? O conceito de música é um dos conceitos mais complicados, mais difíceis e expansivos, né, que nós temos. Não há um consenso. Na verdade, ele nunca houve e é interessante não haver consenso no que seria a música. Até porque, como eu venho falando, né, expressando aqui, música envolve técnica, é um tipo de conhecimento, né, e um conhecimento que, como todo conhecimento, pressupõe também erudição, né, quebra de paradigmas, enfim, é técnico, tá? Mas não é apenas técnico. E desde a sua fundação, desde quando, pelo menos a sociedade, né, o pensamento ocidental se organizou, né, a sua estrutura central foi organizada, a música nunca foi vista apenas como uma coisa técnica. Desde o princípio, sempre envolveu também algo transcendente, algo espiritual, algo mitológico, para além das explicações, né, possíveis explicações físicas ou pragmáticas dos seres humanos. Música vem do grego, é uma palavra grega que se refere, é uma palavra relativa às musas, relativo à arte das musas, para ser mais assertivo, mais claro. Até porque as musas, né, as deusas irmãs gregas, elas estavam associadas à arte e à ciência, entre aspas, né?
aos saberes, no caso. A maioria das deusas elas têm uma relação direta com o que é belo, né, o que é espiritual, né, o que é criador. Até porque o feminino, como nós sabemos, né, o útero cria, né, o útero pare. Então a criação ser associada com o feminino é algo previsível de nós pensarmos, né, constatarmos, na verdade. E faz sentido? Completamente sentido. O humano, né, o feminino mais especificamente, cria, né, ele dá a luz ao belo. E a arte, né, a expressão artística, a música, por exemplo, também diz desse belo, expressa esse belo, expressa as emoções, algo que transcende inclusive o físico. Nós ouvimos música, mas nós também sentimos música. Nós, quando estamos criando também, entramos em um processo mental interno, até mesmo as pessoas podem chamar de processo espiritual, né? Onde alguma coisa surge, uma coisa que não estava claro no princípio, mas nossos sentimentos vão ali transitando, né? Condensando tudo aquilo, fazendo com que uma coisa nova surja, né? Então é importante retornar à Grécia, retornar às músicas, né, a origem da palavra música, entender que ela também diz dessa dimensão mítica, espiritual, né, sentimental, do belo, do criar, do parir, né, a relação dela com as deusas, que nada mais são do que símbolos, né, que nos ajudam a compreender, né, a experiência humana. Retornar a isso é muito importante, porque nós temos a parte técnica, mas nós também temos essa parte está completamente associada, pertence a todos os outros aspectos técnicos também. Entram, dialogam, a relação entre o aspecto, né, da música, o mítico também se entrelaça, é dialético com aquilo que é técnico, né? Porque sem espírito, sem expressão, quando nós estamos mortos emocionalmente, nós não conseguimos nos expressar, ok? E música envolve expressão. Então vamos lá. Vamos então para a questão que é mais técnica, mais estrutural. Música em si, uma coisa que as pessoas também não percebem, ou não se dão conta, é que música não envolve apenas som. Envolve também silêncio. Algumas pessoas, né, é normal, é previsível que as pessoas acreditem que música é apenas a produção de som. Um conjunto de sons que são expressos de alguma forma por um instrumento, por voz, alguma coisa. Ah, tem um som? Ah, tem música. Não, isso não é música. Na verdade, a música é uma organização sensível e lógica, tá? Envolve sensibilidade porque envolve espírito, envolve alma, envolve sentimento, certo? Isso ficou claro, certo? Mas envolve também uma lógica, uma forma de compor, uma forma de colocar, né, algumas notas, alguns sons para dialogar. É uma organização sensível, então lógica também, de uma forma coerente. Música precisa de ter coerência, ela precisa fazer sentido, ela precisa tocar, né, o que nos toca é o que faz sentido para nós. É uma organização, então, sensível, lógica, coerente, entre som e silêncio. Até porque, entre uma nota e outra, há um intervalo. Ele pode ser de milésimo de segundo, ou pode ser longo, mas há um intervalo ali. E ali reside o silêncio. Então, música envolve som e silêncio, porque o silêncio também, né, ajuda, compõe, organiza aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós apreciamos, nos deleitamos e criamos. Música é organização de som e silêncio também. Muita gente não se dá conta disso, mas o silêncio é muito importante. Inclusive, falando em silêncio, é também importante pensar e refletir o quanto o silêncio é importante para que nós entendamos, compreendamos os nossos próprios sentimentos, aquilo que nós vamos expressar artisticamente. Às vezes o silêncio ajuda-nos a organizar as nossas ideias, aquilo que nós estamos sentindo e dar rosto, cara a essas coisas. Nós passamos a compreendê-lo um pouco melhor. Esse silêncio pode ser breve ou muito longo, mas depois que ele é feito, muita coisa é expressa através do som. Percebem? Percebem? Conseguem enxergar isso? Na verdade, sentir isso próximo de vocês? Enfim, é importante.
É algo muito importante de não deixar passar batido. Então, esclarecido que música envolve som e silêncio, e isso, né, caracteriza o que seria música, é importante também nós lembrarmos que música possui outras coisas, né, no seu arcabouço, que são características que são parte dela, né, seriam a qualidade. Música tem qualidade, né, ou seja, características, adjetivo, e música também tem estrutura e forma, né? Qualidade estaria mais voltada à intensidade de uma música, se ela expressa fortemente ou serenamente, né? Música fraca ou forte, uma nota alta ou baixa, né? Se ela é intensa ou não. Música tem intensidade, é uma qualidade também inerente a ela. Música também é uma coisa expressa dentro de um intervalo de tempo, né? Música tem duração, né? Esse intervalo ele pode ser também longo ou curto. A música pode ser breve ou curta. A música tem intervalos, inclusive, dentro de si mesma. Música não é apenas, né, aquilo que começa em um determinado ponto e termina em outro. Dentro da própria música também tem duração. Existem durações dentro do esqueleto da música, né, de alguns setores, né, momentos que um setor inicia e termina, por exemplo, de um verso, ou de uma estrofe, ou entre uma nota e outra, né? Uma nota é tocada ao silêncio e uma outra nota depois é tocada. Há intervalo ali, há duração ali. Então, tempo, a expressão em uma lógica, um espaço cronológico, também é algo inerente à música. Música tem a altura. A altura aí nós não estamos falando necessariamente de intensidade, mas da qualidade, né, de um som, no sentido da forma como isso é expresso. Aqui nós estamos falando, na verdade, né, se a qualidade musical é aguda ou grave. Isso pouco tem a ver com intensidade. Nós estamos falando de um som, né, de uma nota, se ela é muito tensa ou não tensa, né? Por exemplo, um som agudo, estridente, ele pode ser fraco ou forte, ou seja, o agudo e o grave, ambos podem ser intensos, muito intensos ou pouco intensos. Nós temos a intensidade, mas além disso nós temos a qualidade da altura, né, que envolve algum grau, alguma característica, ou, né, de agudez, ou de algo mais grave, algo mais tenso, algo mais fechado, mais, né, estrondoso. O agudo e o grave também são qualidades, e a altura é uma coisa que dialoga, está, né, ao mesmo tempo em uma dinâmica com a intensidade, é em diálogo, se expressando concomitantemente, mas são coisas que se separam. A gente separa quando a gente está analisando essas qualidades de uma música. E por fim, há ainda o timbre. O que seria o timbre em si? O timbre é uma idiosincrasia. O timbre é uma característica muito particular daquilo que expressa a música, daquilo que cria a música, daquilo que, né, por vias materiais, concretas do mundo, expressa algo musical ou um som, simplesmente um som, né? Não necessariamente uma música, mas um som. O timbre é aquela propriedade única, aquilo que distingue uma coisa que produz o som de outra. Por exemplo, quando nós tocamos a nota Dó, né, em um violão, vai ser diferente, a expressão vai ser diferente, né? Nós vamos escutar diferente se nós tocarmos a mesma nota em um instrumento, um outro instrumento de corda, por exemplo. Não é a mesma coisa. É a mesma nota, mas o timbre do instrumento é diferente. Ele é expresso diferente. A gente percebe um outro tipo de timbre, um outro tipo de qualidade na expressão daquele mesmo som. É como nós, né, como seres humanos, nossa voz tem cordas vocais, certo? E é por isso que as nossas vozes são diferentes. Várias pessoas podem dizer, eu amo música, mas
a qualidade, né, a idiosincrasia, aquela qualidade única das suas cordas vocais, nos leva a diferenciar, né, a reconhecer que é o João falando, é a Maria falando, né, é o fulano e o ciclano, porque o timbre é diferente, e o timbre é isso que traz essa qualidade única para aquilo que produz o som, né, ou aquilo que produz música, por consequência. Isso é muito único. As demais características são universais, inerentes, né, estão presentes em todos os âmbitos, espectros, enfim. Né, são coisas compartilhadas, intensidade, duração, altura. Mas o timbre é algo muito único. Isso é importante também, né, de constatar para refletir que nós, como compositores e criadores, sempre temos algo único a oferecer. Não importa se você é um virtuoso ou não. Você pode não ser um virtuoso, mas a sua música, ainda assim, ela terá uma qualidade, uma riqueza a ser oferecida que nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser que produz som, que produz música, né, na natureza, pode. Passarinhos cantam, certo? Né? Alguns, inclusive, são bastante melodiosos. Não cheguei ainda no conceito de melodia, mas vou passar por lá ainda. Mas enfim, o passarinho, ele se expressa melodiosamente. É um canto do pássaro, né? E olha a riqueza, por exemplo, no nosso país. Só no nosso país, um país tropical. A quantidade absurda de pássaros canoros que existem aqui. E como eles cantam diferente. E como nós percebemos, conseguimos identificá-los justamente por causa da idiosincrasia, do jeito que eles cantam, do som que eles produzem. É interessante, né? Isso vale para nós também, vale para nós, seres humanos. Você pode não ser um virtuoso, né? Aquele músico erudito que você tanto sonhou em ser, e por isso você deixa de tocar ou deixa de compor música, mas não faça isso, tem uma riqueza que é particular e muito sua, e que você tem a oferecer a alguém, a pessoas que talvez não vão, né, apreciar, porque isso é normal também, nem todo mundo vai gostar daquilo que nós fazemos e criamos, mas há outras pessoas que muito possivelmente vão gostar sim, vão se identificar com aquele som, o som vai tocá-las de alguma maneira diferente. E tem também o próprio fato, né, de nós produzirmos, compormos, para nos sentir bem, fazer por nós, porque nos faz bem, porque nos ajuda-nos a nos desenvolver intelectualmente, superar os obstáculos musicais de aprendizagem que nós estamos enfrentando e também emocionalmente, porque sentimento represado, né, gera nós no espírito, nós na alma, deixa, né, a garganta pressionada, não conseguimos falar com a voz e nem com o espírito. É nesse sentido. Então o timbre é um conceito importante para nós entendermos também e valorizarmos nossa capacidade criativa e autoral enquanto seres humanos. Passemos então, saímos das qualidades, passemos então à questão da estrutura. A música tem estrutura, né? Aqui nessa explicação mais técnica, nós precisamos falar também de estrutura. E é bem simples de entender, né? Porque uma parte fundamental da música, né, o fato de nós a reconhecermos como algo agradável, inclusive, perpassa pelo fato da música ser melodiosa, ou seja, ela envolve sequência de notas. Uma melodia é basicamente uma sequência de notas. A forma que essa sequência de notas está disponibilizada, né, o equilíbrio entre as notas, né, uma maneira de arranjá-las, né, adequada para ela se tornar harmoniosa, nos leva em direção justamente a esse segundo conceito de harmonia, porque melodia por si só gera música, mas pode não gerar uma música agradável, né? O que ajuda a fazer com que a música esteja harmoniosa, adequada, sinérgica com tudo o que está acontecendo e acontece dentro dela, seria a harmonia. E o que seria a harmonia em si? É um encontro simultâneo, né, de muitas notas. Na melodia, por exemplo, nós temos uma nota, outra, 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 outra. Nós estamos falando de melodia. Uma nota através, né, levando a outra nota. 1, 2, 3, 4, 5. Nós criamos melodias com essa sequência de notas. A harmonia envolve encontros entre notas.
Nós podemos ter essa linha melodiosa, mas logo acima e concomitante a ela, uma segunda linha melodiosa. Por exemplo, né, uma guitarra e um baixo sendo tocados juntos. Eles podem ser tocados, né, cada um indo para um lado diferente, não conversando, mas ambos podem dialogar com o outro, estarem sinérgicos com o outro, ou dando, né, marcações, dicas, né, estabelecendo tempo para o outro. Uma coisa que a percussão faz muito, né? A bateria, por exemplo, faz muito. Dá o tempo. O tempo onde as notas, as melodias serão apresentadas. Essas várias notas acontecendo ao mesmo tempo e não necessariamente sendo produzidas, né, por uma mesma origem, nos dá a harmonia, né? Várias notas tendo encontros simultâneos ao mesmo tempo, mas também várias frases, trechos melódicos também, né, podendo ser apresentados harmoniosamente, né, equilibradamente ao mesmo tempo. E por fim, eu já falei, né, já acabei introduzindo sem querer, até porque é difícil falar dessas coisas separadas, porque elas estão completamente, né, envolvidas, elas se expressam conjuntamente. Tem um ritmo. O ritmo é aquilo que está mais associado ao tempo. É o tempo onde aquela melodia irá se colocar, né, onde a harmonia também vai se expressar. A música se expressa em tempo, e o ritmo é aquilo que marca esse tempo, que tem um grande papel na marcação desse tempo, né? É o quando e o por quanto tempo, né? É uma palavra e uma expressão que ajuda a compreender, a definir muito bem o que seria o ritmo. É o quando acontece e por quanto tempo vai acontecer, né? O ritmo é algo importante, importantíssimo para a música. E embora, né, os instrumentos de percussão sejam bastante conhecidos, reconhecidos na verdade, por fazer, né, essa mediação, não apenas eles fazem, obviamente não. Você tocando um instrumento de cordas, né, sozinho aí, tudo isso que eu já passei aqui, né, tudo isso que eu já expressei, comuniquei aqui, vai estar dentro daquilo que você está produzindo. Sua música tem intensidade, tem duração, altura, tem timbre, tem melodia, né? E tem ritmo também. Enfim, nós estamos falando de quê? De elementos básicos, elementos que nós utilizamos para compor. E é por isso que eu quis voltar nesses conceitos. Por isso que eu quis nomeá-los com a ajuda do nosso competentíssimo, né, idioma, a língua portuguesa. Porque eles são elementos conhecidos, né, importantes, interessantes para nós compreendermos também a complexidade, a beleza gigantesca que é o processo de composição. Porque isso aqui que eu estou falando nada mais é do que as tintas de um pintor. As tintas que ele vai misturar, né, que ele vai combinar, inclusive para criar novas cores e colocar lá na sua tela. Isso também vale para a música, né? As tintas da música são aquilo que eu estou falando aqui, expressando aqui. Nós temos as cores primárias, secundárias e terciárias no espectro das cores, certo? Segundo uma incidência maior ou menor de luz. Nós não temos isso no mundo físico. Esses conceitos é como se fossem essas cores misturadas, essa grande paleta que nós vamos misturar para criar alguma coisa, para fazer, né, aquilo que eu me propus a falar aqui hoje, sobre composição. Criar uma composição, expressar algo. É algo muito artesanal, muito único e muito autoral, que todos nós temos capacidade de fazer. Não importa se é bom ou ruim. Isso aí, né, é uma avaliação que você faz ou que o outro faz, mas elas são irrelevantes quando nós estamos pensando apenas na capacidade, na possibilidade de produzir algo. E o quanto isso é benéfico, e o quanto isso nos faz humanos, e o quanto isso nos faz sentirmos criaturas, né? Nos sentirmos criaturas vivas. Criar nos leva a nos sentir vivos, atuantes, expressos, nos expressando no mundo. Muito importante. E o modo como nós pegamos todas essas tintas, né, todos esses conceitos aqui, a forma como nós elaboramos alguma coisa a partir deles, né,
o jeito que nós combinamos, os testamos, experimentamos, é o que dá a forma à música, né? É o jeito que ela vai se ligar, o jeito que ela vai se costurar e virar um grande tapete, uma grande colcha, melódica e harmônica, ou rítmica, tudo ao mesmo tempo. A forma, a música também tem forma, compor também tem uma forma, mas isso é a expressão da sua identidade, isso é a expressão do seu sentimento, isso é a expressão humana, a expressão sua. Única, única, sempre única. Por mais que exista um paradigma e que nós artisticamente nos expressemos dentro dele, a sua expressão ainda é única, ela tem traços únicos. É o jeito como você sente, pensa e expressa aquilo, e com suas idiosincrasias. E isso ajuda demais a você compreender aquilo que você já sabia e também a descobrir coisas novas, ou completar trechos, percursos que você ainda estava em processo de completar, processo de compreender, assimilar aquele conhecimento. Compor é muito importante, é o melhor exercício que há para se desenvolver não apenas do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista humano e emocional. É muito importante criar, muito importante. Ok? A forma em si, o jeito que a gente vai organizar tudo isso, é o que nos leva a falar, né, em conceitos como verso, né, introdução, verso, refrão, a estrutura, um esqueletinho onde toda essa organização, todas essas cores vão ser expressas. O nosso produto ele tem uma organização, né, que pode ser bem ordenadinha, bem durinha, ou muito caótica, né, imprevisível, não de muito fácil assimilação ou compreensão a princípio, mas que depois de algum tempo, depois de um trato sensível próximo daquela produção, nós acabamos por compreender. A arte também envolve isso, né? Coisas muito que você entende no ato e algumas outras que você leva um tempo um pouco maior para compreender. É interessante, né, como as nossas criações, as nossas composições são também diversas nesse sentido. A forma em si, ela também não é necessariamente uma coisa só. Muito bem. Então, falamos de música, no conceito básico, inicial, né, das suas qualidades, da sua estrutura, da sua forma. E então, agora nós precisamos falar de quem faz música, né, de quem produz música, ou seja, do músico, do musicista. O que é um músico? O que seria, né, um musicista? É aquele que produz música. Aí tem a pegadinha, não necessariamente, né? O músico não necessariamente é um compositor. Há músicos e músicos. O músico em si, teoricamente falando, conceitualmente falando, né, pelo menos aquilo que é aceito, né, também é algo em discussão, sempre foi, e como eu falei, sempre tem que estar. O músico é aquele que é capaz de produzir música, mas no sentido de expressão apenas. Ele fisicamente expressa música no espaço. Isso é um músico. Se você é capaz de tocar um instrumento e cantar uma canção que não seja sua, você está expressando música, certo? Você está produzindo música em um determinado espaço, para si ou para outras pessoas também. Isso te faz um músico. Você está produzindo música. E notem bem, aqui eu não estou falando no sentido... Eu não estou expressando, no caso, né, algo no sentido do músico profissional, o músico que tem, né, a profissão, a música como profissão. Não, não é isso, tá? É um passo atrás, é um momento atrás. Músico é aquele que produz música, expressa música. Mas a questão aqui é que esse músico ele pode expressar aquilo que ele cria e compõe, que é muito bem-vindo, é saudável para ele, inclusive, mas também ele pode apenas replicar uma coisa que foi registrada, anotada, né, por cifra, por linguagem, porque música também tem linguagem musical, né, que pode ser expressa em cifra, em partitura, ou seja, uma forma de descrever o que acontece e quando, como acontece, né. Um músico também pode ser apenas uma pessoa que é capaz de ler, compreender e expressar aquilo que foi registrado em uma segunda linguagem, que é a linguagem das cifras, dos símbolos do texto.
Aí nós podemos falar, por exemplo, de partitura, de cifras, enfim. O músico em si é essa pessoa. Mas nós temos músicos e músicos. E é aí que entra, né, o acento. Quem canta uma música, quem toca um instrumento é um músico também, porque produz música. Mas há músicos que são compositores e há músicos que são intérpretes. E por isso que eu gosto da língua, por isso que eu gosto do idioma e da sua necessidade de classificar, dizer direitinho o que é uma coisa e outra, porque as duas coisas não são iguais. O músico que apenas canta a música de outra pessoa é um tipo de músico, mas aquele músico que canta, produz música é outro. Os dois estão envolvidos em processos diferentes, inclusive processos de aprendizagem diferentes. Entendem? Porque um estuda a obra de fulano e ciclano, enquanto o outro, né, absorveu vários conhecimentos que o primeiro músico também absorveu, mas de alguma forma ele tenta fazer com os conhecimentos, com aquilo que ele adquiriu, um meio de produzir coisas novas, coisas que tenham a ver com ele, coisas que não foram expressadas por um outro artista e que ele deseja expressar. Algo mais íntimo. Entendem? E aqui eu não estou fazendo também juízo de valor. Eu não estou falando que um compositor é melhor do que um músico que é apenas intérprete. O compositor é aquele que cria, certo? Tá óbvio. Leva-se em consideração tudo o que eu falei sobre o processo de composição até aqui. O intérprete é aquele que desloca do original, né? Retira da versão original um conhecimento, uma linguagem, uma expressão e a traduz dentro do seu próprio eu, dentro do seu próprio ser com as suas emoções. O intérprete também adiciona alguma coisa à música. Ele não é apenas um simples reprodutor como um rádio. Quando a gente está escutando a música em um rádio, um aparelho celular, né, um smartphone, está ouvindo música no Spotify, o robô, a máquina, ele apenas reproduz sons. O intérprete é algo mais rico do que isso, porque ele vai envolver o quê nessa interpretação? As suas emoções, os seus sentimentos, o seu timbre, que é único, a sua forma de se relacionar com aquela obra. Essa expressão, essa interpretação, ela pode ser linear, literal, tintim por tintim, nota por nota da obra original, ou ela pode ter também, né, liberdades criativas, digamos assim. Mas mesmo quando ela é literal, mesmo ela tentando representar, expressar aquela música do jeito que ela era originalmente, mesmo assim não vai ser igual. O intérprete, ele adiciona o seu DNA, a sua identidade, o seu espírito àquilo que ele está fazendo. O Mozart, tocando as suas obras, não é a mesma coisa do que os intérpretes que hoje nós temos do Mozart, que são fantásticos, maravilhosos também. Todos eles são. Alguém que consegue tocar Mozart é alguém incrível musicalmente. E é um intérprete de Mozart, né? Mas o Mozart, quem ouviu, ouviu. Não tem outro Mozart. Nunca vai ter. O jeito como ele aborda a música, né, o timbre, né, a intensidade, o jeito que ele toca as notas, a sua expressão sentimental, né, o modo como os seus sentimentos, suas emoções, a sua mente se organiza, isso não tem como replicar. A gente nunca vai ouvir Mozart, a não ser que, né, o Mozart em algum momento tenha sido gravado, né? Como naquela época não existia isso ainda, a gente nunca vai ouvir Mozart. A gente conhece Mozart através dos seus intérpretes, ou então do quê? Através da leitura da sua obra, que são aqueles registros, né, técnicos dentro da linguagem musical, da partitura, da cifra. É o modo como nós conhecemos aquilo que ele expressou, não apenas tecnicamente, mas emocionalmente, porque música fala, música coloca espíritos, né, um diante de si, emoções, um embate entre emoções, né, uma emoção que me chega, que me convida, que me toca, ou não, mas a tentativa é feita. Entendem? Então não levem a minha fala no sentido de que eu estou apenas valorizando o compositor e desmerecendo aquele que é apenas intérprete.
ambos são músicos, tá? E o intérprete também tem esse aspecto da autoria. O modo como ele faz, ele interpreta aquela música é algo do jeito dele, é o modo dele. Então tem algo ali que é só dele também. Só que o compositor, ele tem um salto no ponto de vista da cognição, da aprendizagem, porque ele não apenas reproduz um modelo. Ele tenta criar algo a partir daquele modelo, através daquele modelo. Algo novo, algo ainda não expressado. E isso não pode ser subestimado, porque é uma característica maravilhosa, autoral, nova, representa inovação, né? E como eu disse, todos nós somos capazes de fazer isso. Mas é preciso exercitar, é preciso encontrar as palavras, encontrar os sentimentos. Ou melhor, entender que sentimento é esse, porque nem sempre o sentimento está muito claro. Mas é através da tentativa de compor alguma coisa, de escrever alguma coisa que a gente entende. Entende inclusive aquilo que a gente está sentindo. Expressar. É tão importante expressar musicalmente nossos sentimentos, como por exemplo falar sobre os nossos sentimentos. É porque é quando de fato as coisas se tornam menos nubladas. É quando de fato elas ficam mais claras. Aquelas pessoas que apenas tocam música e não tentam escrever, elas param no meio de um processo que pode ser maior, mais amplo e mais rico. Entendem? E nesse sentido, eu utilizo, por exemplo, o Jean Piaget, né? Um autor que fala sobre cognição, fala sobre a gênese do conhecimento e daquilo que ele diz, né, sobre a assimilação e a acomodação. Nós somos capazes dos dois processos, mas assimilar é entender, compreender, né, a mensagem, o conhecimento, aquilo que nos foi transmitido. Aquele que assimila pode reproduzir esse conhecimento. Mas nós ainda somos capazes, se nós nos esforçarmos, se nós tentarmos, se nós nos colocarmos, né? Isso pode levar um tempo pequeno ou longo, né? Cada um tem um processo, cada um tem o seu tempo também, ele precisa ser respeitado, tá? Não pode ser violento, não. É importante também falar sobre isso. Mas quando nós nos colocamos a partir diante daquilo que nós assimilamos, aprendemos, faz parte de nós, primeiro, a gente, ao assimilar, pode expressar isso, pode interpretar. Mas na medida que nós acomodamos esse conhecimento, mexemos com ele, né, testamos esse conhecimento, nós entramos dentro de um processo que é o processo de acomodação, que não é apenas assimilar, mas é a assimilação que é introjetada, torna-se parte do meu ser, e não é apenas uma ferramenta a qual eu posso acessar porque eu aprendi. Aquilo passa a ser parte de mim, entra no meu ser, se mistura com todos os outros esquemas também que eu tenho já introjetados em mim. Aquele que acomoda o conhecimento, e não entendo aqui a acomodação como preguiça, tá? Está em outro sentido. Acomodar está aqui no sentido de fazer parte, integrar, trazer para o meu ser, ok? Não é no sentido de preguiça, né? Acomodação, acomodou, não quer mais aprender, ficou só com uma coisa só. Não é isso, tá? Acomodar aqui é no sentido de encaixar em mim. Não é apenas fazer uso de uma ferramenta, de um conhecimento que eu tenho alojado, né, na minha mente, né, na minha cognição, em um lugar, entre aspas, né, hipotético. Porque essas coisas não são necessariamente processos físicos, né, visíveis no caso. Não é algo visto a olho nu. Então por isso que a gente coloca, né, lugar entre aspas. Mas, enfim, a acomodação envolve mexer com essa organização. Significa que eu já aprendi aquilo porque eu assimilei, mas eu tenho um domínio tão grande daquilo agora, já é tão parte de mim, que eu posso rearranjar todo aquele esquema e criar coisas novas a partir daí. É quando você transcende o modelo. Mas para transcender um modelo, você tem que, obviamente, né, ter assimilado ele. Senão não dá. É um processo, vocês percebem? Não é um desmerecimento, né, de um em favor do outro. Não é que acomodar seja melhor do que assimilar. Até porque acomodar não existe sem assimilar. Como também não existe, né, compor, criar sem interpretar.
sem aprender os princípios básicos, sem estudar, né, a técnica, ou, né, se entregar também para a sua arte emotivamente. Tudo é parte de um processo, não é uma coisa em detrimento da outra. Isso é melhor, isso é pior. Não, é um processo. E o que eu digo para os intérpretes, aqueles que estão inseguros em compor, é apenas o seguinte: continuem o seu processo, continuem o seu caminho. Ele não terminou ainda. Ele pode ser mais do que isso, mais rico do que isso. E isso vai te fazer muito bem. Pode te fazer muito bem. Pode, inclusive, né, suscitar a você outras questões, outros caminhos, fazer com que você descubra coisas que você não tinha nem cogitado. Que ali no seu processo de assimilação, você possivelmente acreditou preconceituosamente, no caso, né, de que já sabia tudo, mas não sabia. A partir do momento que você começa a mexer com esse conhecimento, quando você começa a experimentá-lo, você percebe que aquele conhecimento que você supostamente achava que conhecia envolvia muito mais coisa, e que ele abre muitos outros novos caminhos para você. Então, ao intérprete, continue no processo. Tente compor, tente se expressar. É difícil. É claro que é. É difícil. É um processo, é um procedimento, é um exercício. Mas, ao mesmo tempo, não há uma necessidade inerente de que isso se expresse de alguma forma, de que esse sentimento se expresse de alguma forma, que isso que você sente, e às vezes nem consegue identificar muito bem o que é, não há uma necessidade inerente de que essa coisa crie um rosto, que ela seja reconhecível de uma certa maneira. Há essa necessidade aí. Faça. Entrar em contato com isso, por mais árduo que possa ser para algumas pessoas, em virtude de algumas inseguranças que as mesmas têm, é um modo de estar lidando consigo mesmo, e um modo também de estar cuidando de si, dando atenção a si mesmo. Isso é carinho, isso é amor, autocuidado, né? E esse processo, relembrando, ele não precisa ser muito rápido, né? Muito longo também. Vai variar, cada um tem o seu tempo de chegar até um determinado ponto. Mas quando você chega, a satisfação que se tem com isso é uma coisa assim, absurda, enorme, indescritível. Porque é de um cuidado extremo que a gente tem conosco mesmo, né? Um respeito tão bonito, que quando a gente consegue criar aquilo e a gente se vê na obra, no resultado final, naquela composição, a gente fica muito, muito realizado. Independente daquilo que você faça. Se é pintura, se é escrita, se é música, né? Não interessa. Aquilo que você cria. A sensação é muito, muito boa. E às vezes o processo também ele é um pouco árduo, porque algumas coisas durante esse processo não estão muito claras, mas quando você se exercita, você supera esses obstáculos. Aí você entende, era isso aqui que estava me travando, uma coisa que, nossa, é tão simples, mas naquela hora não era, porque eu não tinha entendido. Eu não tinha entrado em contato com essa barreira. Eu não tinha dado atenção suficiente a ela. E por isso que eu estava paralisado. É um movimento de grande, grande satisfação, né? Em Lev Vygotsky, que é outro referencial da educação, da aprendizagem que nós temos, né, academicamente falando, nós não temos lá a zona de desenvolvimento proximal. Ela pressupõe o quê? Que todo mundo já tem um esquema de aprendizagem, todo mundo já tem referenciais. Ninguém nasce cru, ninguém é uma tábula rasa, né, que não tem nada e que o professor, né, vai ali colocar um monte de conhecimentos e saberes para vocês operacionalizá-los. Todo mundo já chega com um instrumento, né, um repertório de conhecimentos, os quais utiliza, os quais vivencia e sente. E às vezes a função de um professor ou de um mediador não é de ensinar, entre aspas, é apenas facilitar o caminho. Uma criança, por exemplo, pode estar com dificuldade em álgebra, mas você não necessariamente precisa fazer a operação completa para ela entender como a operação se dá e como ela pode chegar a um resultado. Às vezes o que está errado na operação é apenas um sinalzinho de mais ou menos.
A criança errou quando ela utilizou o sinal equivocado. Mas isso não quer dizer que ela não sabe álgebra, não quer dizer que ela não sabe número, que ela não entende matemática. Ela não entendeu ainda naquele estágio que nós esperamos que ela entenda, mas ela já tem esse processo. E às vezes a única coisa que a gente faz é dar um toquezinho, assim, um empurrãozinho, uma pequena correção. E ela vai sozinha, com os seus próprios esquemas, com aquilo que ela já trouxe consigo mesmo, porque todo mundo já tem um saber, ninguém chega cru. Aí ela vai lá e termina a operação. É aquele pequeno detalhe. Está próximo. Está próximo da conclusão do processo. Muito próximo. E ela sabe. O que está dificultando é uma barreira que está ali no meio da operação, né? No meio do processo. Isso vale para a arte também, vale para a expressão, vale para os sentimentos. Terminar o processo, às vezes, envolve superar barreiras. Quando nós pensamos, por exemplo, em conceitos psicopedagógicos, a gente pensa em obstáculos não apenas no âmbito epistemológico, que diz respeito ao conhecimento, mas também no epistemofílico, porque aprender também é sentir. Aprender também é sofrer. Sofrer é aprendizagem, porque a aprendizagem nos transforma. Às vezes, o passo adiante não acontece, ele não se dá, não porque uma pessoa não sabe, é porque emocionalmente, por alguma razão, está muito custoso. Uma pessoa pode ter a capacidade de produzir. Ela pode ter todo o conhecimento necessário para produzir e compor. Mas, se o processo em si é tortuoso para ela, se ela se sente mal, se ela tem desprazer ao fazer isso, ela para, ela trava. Ela deixa de se lançar, né, diante ao desconhecido, diante ao novo. Isso é um obstáculo o quê? Epistemológico? Não, ela tem um saber. Ela sabe como fazer, ela entende todos os conceitos. É epistemofílico. É algo que está ali, né, que está perturbando o processo, impedindo com que essa pessoa continue. A relação com a criação, com a composição, né, que é uma relação direta no caso, a nos colocar no mundo, sermos autores, sentir prazer com isso, é uma relação direta com prazer e desprazer. Que é uma coisa que, por exemplo, Freud, psicanálise, contribui bastante. E ele já fala sobre isso, né, desde os primeiros estágios da nossa vida. Fase oral, a fase anal, já devem ter, né, ouvido sobre esses termos. A fase oral de um bebê é muito importante, né, aquela fase da sucção. O seio de uma mãe é mais do que apenas, por exemplo, né, algo no sentido de suprir as necessidades biológicas, suprir a fome. Não é só a amamentação, a alimentação em si que está envolvido ali. É também o lugar do carinho, do afeto. É onde o bebê se sente confortável, protegido. Protegido por quê? Por que há essa necessidade? Porque nós, enquanto seres humanos, né, e nossa mente, nossa psique, ela é estruturada, desenvolvida dentro de uma relação, de um ambiente onde nós nos encontramos a todo instante envolvidos numa relação, né, num embate entre sensações de prazer e desprazer. O mundo é frio, né? O próprio ambiente ele produz sensações de frio ou calor extremas. Um som pode nos desagradar, né? Um barulho muito forte nos assustar. Há vários estímulos no mundo que estão para além do nosso controle que causam a nós sensação de desprazer, por exemplo. Fatores externos. É claro que depois, né, haverão os internos também. Haverá o sintoma, né? Mas aí é outro papo. Já estaria falando sobre coisas muito mais complexas. Mas enfim, em nossas vidas nós temos uma dimensão que nós podemos tentar controlar, mas há várias coisas que nós não controlamos. E coisas que nos causam desprazer. E é esperado, previsível, né, nos seres humanos, é algo visível também na figura do bebê, que ele vai procurar, né, consolo, carinho, segurança, aquilo que lhe faz bem. Não para ter só prazer, porque isso é impossível, tá? Isso é importante também de pensar e refletir e entender que envolve esse processo de composição, de criação que nós estamos falando aqui. Não vai ter só prazer. Não existe isso. Viver, existir, criar, se impor, colocar, tudo está inserido dentro de uma relação de prazer e desprazer. Há momentos de prazer, de grande prazer, e há momentos de desprazer também. Há obstáculos. Obstáculos a serem, os quais são possíveis, né, serem superados.
desde o início da nossa infância, isso já existe. O bebê ele precisa do seio, ele pode até alucinar, né? Desejar, ser algo intrínseco a ele, o desejo de apenas ter o prazer, mas ele será impossível de ser mantido. Mas ainda assim, o prazer é muito importante. É o leite, a amamentação, mas também o afeto, o carinho, o amor, o cuidado. Um bebê ele pode se sentir bem não apenas fazendo a sucção do seio da mãe, apenas estando ali, próximo a ela, no seio dela. O seio tem um impacto emocional muito grande no bebê. O bebê está chorando, né? Às vezes um bebê está chorando, a mãe vai, pega no colo e aproxima ele do seio. Ele se acalma, porque há ali uma relação que transcende a alimentação pura e somente. Não é apenas por causa do leite que o bebê precisa da mãe, do seio da mãe. Vocês estão me entendendo? Aí nós vamos lá para a fase oral do Freud, a fase anal, perdão, do Freud. O que seria a fase anal? A fase anal é bem interessante de pensar nesse processo de composição e como ele é tão... ele aparece, né, tão cedo nas nossas vidas, e ele é tão elucidante, porque, enfim, o bebê em si, né, a criança pequenininha, quando ela começa a controlar os esfíncteres, quando ela começa também a se dar conta de que ela produz alguma coisa interna, qual que é a sensação, né? Qual que é a reação que elas normalmente têm? E muitos pais, né, quem foi pai, mãe, lidou com isso, viu isso em algum momento, né? Os que não viram, é importante inclusive saberem que isso acontece. Quando uma criança faz, né, o seu cocôzinho, e ela se dá conta de que ela é produtora, qual que é a sensação dela? Qual que é a reação que ela tem? É de imenso prazer. Imenso prazer. Por quê? Porque na maior parte, né, da vida, na jovem vida de um ser humano, a relação que se estabelece é uma relação de dependência, certo? O bebezinho ele não pode se manter sozinho. Ele não vai conseguir sobreviver sozinho sem a mãe. Então os pais, né, eles são agentes diretos na vida, influentes diretos na vida daquela criança, daquele ser. E claro que isso tem impactos mentais, né? E ele também começa a se perceber dentro dessa relação, como alguém que é dependente. O pai, a mãe faz tudo. Mas aí acontece esse fenômeno maravilhoso, incrível na vida do bebê. Quando ele percebe que ele fez alguma coisa que é dele. Ele não pegou do externo, né? Ele não pegou um objeto que já estava pronto, né? Nenhuma pessoa fez aquele negócio por ele ou para ele, não. É aquilo que ele criou, ele sozinho. Ele fez. O que é isso? Cocôzinho. Aí o que acontece? Né? Normalmente acontece. Vai lá a criança e mete a mão na merda. Olha mamãe, olha papai, o que eu fiz? E mamãe e papai com nojo, né? Coisa nojenta. A criança lá meteu a mão no negócio, no excremento. Não é saudável, né? Não é higiênico. E por isso, claro, os pais, a mãe e pai, vai ensinar depois, né? Que não deve fazer assim, tem que fazer no troninho, né? Para evitar doença, evitar que a criança fique doente. É o correto. Mas é importante nós percebermos esse fenômeno, que é o fenômeno da criação. Quando a criança percebe, pela primeira vez, que foi a autora. Eu fiz. Ninguém fez por mim. Olha a satisfação. Perceba, sinta empaticamente a satisfação que aquela criança tem. Uma coisa nojenta, asquerosa na mão. Mas ela está extremamente feliz, orgulhosa de si. E o que ela quer fazer é mostrar para as pessoas que ela mais ama que ela fez, que ela foi capaz. A criança, desde pequenininha, lá na fase oral, ela é o quê? Compositora. É um exemplo de composição. Eu fiz. É meu. É o meu totozinho. Não é igual ao seu. É mais fedido que o seu até. Não fede igual o seu. É meu. É meu. Tudo aqui é meu. Não tem algo de mamãe, não tem algo de papai, de ninguém. É meu. Saiu de mim. Ninguém participou desse processo. Foi produzido dentro de mim e eu fiz. Nós, seres humanos, sentimos prazer e nós também caminhamos, nos desenvolvemos emocionalmente através desse processo de composição. Criar é importante para nós. Criar nos ajuda a solucionar problemas, questões, dúvidas que nós temos no meio do caminho e também a nos sentirmos mais confortáveis, mais
saudáveis emocionalmente, a ficarmos mais saudáveis emocionalmente. Isso desde pequeno. Eu utilizo esse exemplo da psicanálise para levantar, suscitar esse tipo de reflexão. Quando você tem capacidade de criar e deixa de fazer isso porque você está inseguro ou porque você é exigente demais consigo mesmo, você está impedindo um processo de continuidade, tanto que diz respeito à sua própria saúde mental, o que reflete também na sua saúde física, no seu bem-estar social. Você está impedindo isso, né? E ao mesmo tempo você está represando, paralisando um processo que, querendo ou não, gostando ou não, vai ficar aí. É uma demanda que vai continuar existindo, vai ser algo que vai continuar te incomodando. Eu estou inseguro, eu não me acho bom o suficiente para fazer nada. Essa questão, essa colocação, né, esse martelo que foi batido por você, ele vai continuar aí, vai continuar te incomodando. Por mais que seja desagradável criar alguma coisa para si, compor, pelo menos você está lidando com a questão, você está movimentando ela. E ela pode te levar a abrir sua consciência durante o processo que outros caminhos os quais você não contemplava existem. Então é um processo saudável. E repito, é um processo que nós fazemos, podemos fazer para o outro, ou podemos esperar, né, uma satisfação, um reconhecimento do outro. Mas a priori é uma demanda humana, uma necessidade que nós temos. Basta perceber, notar os exemplos que eu dei. No caso, né, os teóricos, né, os grandes pensadores dessa questão, nos ajudaram a perceber uma necessidade inerente a nós. É o que nos faz humanos e o que nos faz sentir humanos. Produção, produtor, criador, autor. Não importa o resultado final, o que importa é o caminho. Se durante um processo, né, você, sei lá, criar 100 obras, 100, e não gostar de 99, aquelas 99 já terão tido um papel absurdo, incrível, naquela última que você criou, gostou, se identificou e se sentiu realizado. Não foram 99 erros, foram 99 caminhos. Caminhos, meus caros. Foi a sua trajetória, o lugar que você chegou para chegar nesse ponto que você agora está realizado. Não foi defeito, foi processo, foi desenvolvimento. Foi você o quê? Crescendo, se transformando. E é isso que o processo de criação e composição possibilita. Não é um fracasso, não é um erro, é um caminho, é um meio. Você erra caminhando. Quando você erra, você não anda 4 casas atrás. Você está no caminho. Você apenas tropeçou numa pedra. Só isso. Mas você está caminhando, você está no percurso. Quando você se rende ao erro e se autodeprecia, não cria porque você não acredita em si mesmo, onde você fica? Parado, num ponto, e nunca sai dali. E gostando ou não, querendo ou não, como você tem consciência, como você tem emotividade, emoção, você sempre será lembrado em algum momento de que você está ali e não andou, não caminhou, não saiu. Componha, escreve, pinte, faça música. Não importa o jeito que ela vai sair. E dificilmente também ela vai sair do jeito que você imaginou, porque durante o processo você está se transformando, como uma lagarta, virando uma borboleta, uma mariposa. Enfim, é um processo de metamorfose também, porque você vai mudando como pessoa durante esse processo. Vai descobrindo coisas em você que você nem mesmo achava que possuía ou que conhecia. É lindo esse processo, é humano esse processo e faz bem demais. Bem demais. No fim, ele é mais benéfico do que maléfico. Vale a pena. Todos os percursos, percalços e possíveis quedas, né, tropeços naquela pedra que você tenha no meio do caminho. Então é isso. É por isso que a composição é importante do ponto de vista emocional, desenvolvimento emocional de uma pessoa e também para o processo de aprendizagem, porque ela desata esses nós.
É o processo que ajuda a quebrar aquelas barreiras que foram colocadas, o ponto onde nós estamos e permanecemos, tendemos a permanecer nele, né? Às vezes por medo de caminhar, por medo do desconhecido, daquilo que vai aparecer mais adiante. Ok? É isso, meus caros. Espero que vocês tenham apreciado esse podcast, que é diferente, mas ainda é sobre música, né? Mas um pouquinho mais reflexivo. E que as colocações, as meditações sirvam para vocês de algum modo, em algum sentido. Ok? Abraço a todos. Obrigado por ouvirem. Saudações Corvides.